Irmãos queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero tratar um pouco sobre onomatologia, a ciência que estuda os nomes e suas origens, e também falar um pouco sobre antroponímia, né? O nome de pessoas. É importante demais compreendermos um pouco desse princípio epistemológico para tentarmos desnudar mistérios decorrentes de indivíduos na Bíblia Sagradas que o seu nome ou a aplicação do seu nome traz alguns mistérios. É interessante que ao estudarmos essa ciência, a gente consegue identificar, por exemplo, características que fizeram com que pais de personagens bíblicos aplicassem a seus nomes elementos da cotidianidade, elementos da religiosidade, inclusive os aspectos religiosos, como por exemplo, o nome de Deus é atribuído ao nome de qualquer indivíduo na Bíblia, são diversos. Eu não quero estender aqui no vídeo, é a expectativa que o pai tem de proteger o filho aplicando o nome da divindade que ele adorava no seu próprio filho. Isso não é só para os judeus, mas isso também é um costume do Antigo Oriente Próximo. Aqui eu estou em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 em diante. Jesus é convidado a celebrar um banquete na casa de um fariseu e uma mulher chega por detrás dele. A mulher é uma mulher pecadora. E aí muitos tentam atribuir, mas vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para bibliaanotada.com.br, a única Bíblia da web com dicionário integrado. E claro, alguns pouquíssimos versículos da Bíblia já estão comentados, como por exemplo, o versículo 37 do capítulo 7 de Lucas, que eu trago uma explicação fantástica sobre a mulher por trás de Jesus. Na verdade, ninguém sabe quem é a mulher. O Papa Gregório o Grande, a partir do quinto século dessa era, aí no ano 600, ele levantou a possibilidade, por causa do termo Madalenas, que era um termo caracteristicamente aplicado a mulheres que exerciam práticas de atividade sexual, né, a profissão mais antiga do mundo. Então levou-se a hipótese de que essa mulher tivesse sido Maria Madalena, mas não era. Vamos fazer o seguinte, eu não vou comentar, eu vou ler aqui o que eu já coloquei aqui na bibliaanotada.com.br. Você clica aqui. A Bíblia é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Sim, ó, tá vendo? Ó, Deus. Você clica, você tem todo o comentário. Existem alguns erros ainda que nós estamos, alguns bugs, né? Os bugs, a linguagem. Mas está aqui, vamos aqui, é isso, esse versículo eu comentei, eu achei interessante comentar. Eis que uma mulher, não se sabe ao certo sobre a referida mulher, isso aí já é fato, certamente aqui não se trata do mesmo ocorrido em Betânia da Judéia, durante a última semana da vida de Cristo. Aí você tem alguns elos escriturísticos que narram aquele episódio de Betânia, que deve ser diferenciado caracteristicamente desse aqui de Lucas capítulo 7. Inclusive é o único registro entre os sinópticos desse acontecimento. Ali, no acontecimento de Betânia, João chega a levantar o fato de que era Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. O termo a ela atribuído como pecadora é de fato uma designação comportamental a um tipo de vício, de tendência, de atividade pecaminosa. Há hipóteses levantada que o termo Madalenas, como indicativo a comportamento desse gênero, é semelhante àquele aplicado às moças da Acaia, especificamente aquelas de Corinto, a capital meridional do Império Romano na Acaia. De modo que você pode aplicar esse texto Madalenas, dando o sentido conotado à profissão, ou seja, a prática de mulheres com esse nível de comportamento, como era o caso das moças de Corinto. Quando uma moça, por exemplo, tinha qualquer tipo de comportamento correlato esse comportamento, aí é uma moça corintianizada. Não estou falando de futebol, estou falando de comportamento. Isso faz com que alguns comentaristas cheguem a pensar que poderia ser Maria Madalena, porque há indícios do vernáculo grego dessa palavra. Ainda assim, sabemos que não. O que sabemos sobre essa Madalena, não esta a moça de Lucas capítulo 7, versículo 36 e 37, é que Madalena, natural de Magdala, cidade da antiguidade,
próxima ao mar da Galileia. Isso não pode ser provado, mesmo após ter ganhado projeção, como eu disse com o Papa Gregório. Logo, o próprio evangelista Lucas reporta a verdadeira Maria Madalena no seu mesmo evangelho, no capítulo 8, no versículo 3, desmanchando essa hipótese. Eu vou voltar aqui para mim falar contigo aqui. Deixa eu calibrar aqui a minha lupa. Deixa eu voltar aqui. Tô aqui, tô na tela completa. Que Deus possa te abençoar. Você percebe aí que essa Bíblia é uma grande possibilidade que você tem agora de estudar as Escrituras Sagradas. É a única Bíblia da web com dicionário integrado, embutido. Você vai ver aí mais de 7.000 nomes que você não precisa sair da Bíblia para pesquisar. E melhor, você não precisa sair nem da página. É só clicar ali e você tem todas as informações ali registradas. Então, estude um pouco mais sobre a onomatologia, sobre a antropomínia, que você vai caracteristicamente encontrar denunciado no nome dos indivíduos registrados na Bíblia, verdades por trás e que carregam sobre si noções da cotidianidade, da religiosidade, da circunstancialidade que caracterizaram inclusive o seu nascimento, como por exemplo o nascimento de Jacó. A palavra Jacó significa calcanhar, tem um Yud que significa braço, apego ao calcanhar. Essa era a ideia de Rebeca quando deu à luz a Jacó. Estude mais sobre antropomínia, pesquisa aí sobre onomatologia, que você vai entender melhor sobre isso. Que Deus abençoe você. Não se esqueça, divulgue esse material, e se você de algum modo ficou aqui até agora me suportando, dê uma impulsionada aí nesse canal, se inscreva e ative as notificações. Que Deus abençoe você.